Amém, irmãos? Graças ao Senhor. Mais uma oportunidade de nós desfrutarmos da palavra, né? Hoje eu vou compartilhar uma porção do alimento diário. Nós estamos desfrutando desse volume aqui, Vinculados em Amor. Estamos na semana 2, o título da semana é Cristo é o primogênito de entre os mortos, para em tudo ter a primazia. Eu vou compartilhar uma porção do domingo. O título de hoje é Os ataques do inimigo à mente. A leitura de referência é 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que diz assim: Receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A leitura de hoje é um alerta, né? Um alerta e uma ajuda para nós em relação aos ataques que o inimigo faz à nossa mente, né? Que acabam por nos atrapalhando a desfrutar da palavra do Senhor, bloqueando, né, interrompendo o nosso desfrute. E esse é o objetivo, né, do inimigo. A mente é a parte líder da nossa alma. Se nossa mente se torna uma barreira, né, para recebermos a palavra do Senhor através do nosso espírito, né, acaba que a palavra deixa de operar em nós, né, tem dificuldade, nós passamos a ter dificuldade de desfrutar da palavra, né? Então, o inimigo visa muito atacar a nossa mente sempre, né? Ó Senhor Jesus. Então, esse versículo já traz um alerta, né, de grande importância para nós, muito impactante, né? E o que acontece aqui? Que assim como aconteceu com Eva, né, a serpente enganou a Eva como? Colocando dúvida, né? Então, o primeiro ponto aqui é a questão da dúvida. Quando o inimigo ele planta uma dúvida, da dúvida, né, aquilo cresce e aí acaba corrompendo a nossa mente, né? Então, como consequência, né, como fala aqui, a gente perde a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Além disso, 2 Coríntios 1,12 também fala dessa questão da simplicidade, né? O versículo diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo. Na versão Almeida corrigida, esse trecho, né, que fala com santidade e sinceridade de Deus, na verdade é assim: com simplicidade e sinceridade. Ó Senhor Jesus. Então nós vemos, né, que como que é importante a simplicidade e ela se opõe à sabedoria humana, né? Porque quando nós temos uma atitude simples para com a palavra, o Senhor tem caminho, né, para operar em nós. A palavra não encontra barreiras na nossa mente e ela realmente opera a transformação na nossa alma, né? Porém, quando nós usamos a nossa sabedoria humana, isso se torna uma barreira para o agir da palavra do Senhor em nós. Ó Senhor Jesus. Além disso, 2 Coríntios 10, 3, né, fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então, o caminho, se nós estamos com barreiras, né, com sofismas, com fortalezas, é o que? Usar as armas, não armas carnais, armas espirituais. E quais são as armas espirituais que nós temos, né? Como Efésios 6 fala, né? As nossas armas espirituais, a nossa arma espiritual é a palavra de Deus. Por isso que nós temos praticado a imersão na palavra. Porque imersos na palavra, nós vamos combater, né, e destruir, como fala aqui, qualquer barreira, sofisma, né, que exista na nossa mente. Então essa é a solução apresentada aqui em 2 Coríntios, né? Daí a importância da nossa imersão, que não só destrói essas barreiras, mas também renova a nossa mente, para que haja, né, de fato, uma transformação na nossa alma, uma transformação no nosso ser. Ó Senhor Jesus. Além disso, né, nos faz também obedientes. No versículo seguinte aqui fala isso, né? Nos submete à obediência. Ó Senhor Jesus. Então, como que é importante, né, a prática da imersão na palavra. Senhor Jesus. Além disso, no final aqui fala um alerta sobre a morte espiritual, né? Quando nós tocamos, né, na morte espiritual, isso é algo muito perigoso e que traz muito dano, né? A morte, ela se espalha e contagia outros irmãos, outras pessoas ao redor. Quando nós ouvimos, né, esses falares
desse tipo, né? E aí, o que acontece, né? A morte espiritual não é tão simples quanto o perdão, né? Fala aqui assim: livrar-se de um pecado é mais fácil do que livrar-se da morte. No primeiro caso, pedimos perdão ao Senhor e a situação é resolvida. A morte, porém, nos torna complicados. Que, novamente, né, isso se contrapõe à simplicidade que foi falada aqui em 2 Coríntios 1:12. Ó Senhor Jesus, então, se nós estamos nessa condição, ou caímos nessa condição, né, nós devemos orar ao Senhor pedindo, né, que nós nos voltemos à simplicidade, né, para que nós não fiquemos na nossa sabedoria humana julgando, criticando, ou arrazoando na nossa mente, né. Ó Senhor Jesus, nós possamos, irmãos, seguir no caminho da simplicidade e sinceridade de Deus, desfrutando da palavra, recebendo ela, né? E também praticando a palavra. Que os irmãos tenham um domingo abençoado. Jesus é o Senhor.